Oi, seja muito bem-vindo ao Alerj Digital, seu canal da Alerj aqui no YouTube. Muito obrigada pela sua presença em mais um episódio do programa Não É Bem Assim, do economista Mauro Osório, que também é diretor da assessoria fiscal da Alerj. Você que está aí do outro lado, deixe seu like, curta, compartilhe e comente a nossa conversa. Tudo bem, Mauro? Tudo, estamos aqui de volta depois desse carnaval aí fora de época, né? Então, retornando aí as nossas conversas semanais aí sobre o nosso estado do Rio de Janeiro, as nossas regiões de governo. E o Médio Paraíba é uma região com muita história, né? No século XIX, o café foi uma riqueza muito importante no Brasil. Ele começa sendo plantado na cidade do Rio de Janeiro, depois ele vai para o interior fluminense, para várias regiões. Uma delas é a do Médio Paraíba. Então, o Médio Paraíba é uma região que começa com plantação de café, como região agrícola. Até hoje nós temos lá fazendas históricas, né, que registram essa época. Tem a festa do Vale do Café, né? Bom, aí esse café ele migra, quer dizer, para São Paulo, já na forma de mão de obra assalariada, porque a partir de 1850 fica muito difícil trazer escravos para o Brasil. O governo do estado de São Paulo cria uma agência para atrair imigrantes da Europa para cá. E o café em São Paulo ele já é plantado em bases mais técnicas, com mão de obra que teve mais oportunidade, quer dizer, os escravos não tinham oportunidade nenhuma, agora, então, enfim, é uma página triste da nossa história, né? Mas trabalha já principalmente com mão de obra assalariada, progressivamente, já usando mais tecnologia, se constrói estrada de ferro, vai se construindo uma indústria chamada Complexo Econômico, enfim, quer dizer, Complexo Cafeiro Paulista, né? Esse é o nome correto, Complexo Cafeiro Paulista, que vai criando uma industrialização, vai criando café em São Paulo, já mão de obra assalariada, criando mercado interno e criando também indústria, né? É um negócio muito interessante, porque as regiões elas podem viver círculos viciosos ou círculos virtuosos, né? E o círculo vicioso ele pode acontecer de forma rápida, o círculo virtuoso também pode acontecer de forma rápida. Quando a gente pega ali dos anos 1880, a cidade do Rio tinha cerca de 300 mil habitantes, a cidade de São Paulo tinha 30 mil habitantes. São Paulo era uma vila perto da cidade do Rio. Quer dizer, com o Complexo Cafeiro Paulista, né, com mão de obra assalariada e tudo isso que eu falei, surgindo também indústrias, São Paulo começa a crescer aceleradamente e no censo de 1919, São Paulo, o estado de São Paulo já ultrapassa o PIB da cidade do Rio, mais o antigo estado do Rio, que alguns chamam também de velha província, né? Essa industrialização de São Paulo, como o Médio Paraíba é muito perto do estado de São Paulo, também acaba facilitando a industrialização do estado do Rio de Janeiro. E também medidas, por exemplo, como o governo Getúlio Vargas, foi um governo muito importante para o Brasil, inaugura um período em que a economia brasileira, entre 30 e 1980, ela dobrava de tamanho a cada 2 anos e teve um investimento ali do governo federal, foi a criação da Companhia Siderúrgica de Volta Redonda, né? Inclusive, Volta Redonda nem era uma cidade ainda, quer dizer, Volta Redonda vira uma cidade por conta da chegada da siderúrgica, isso também foi importante no sentido de criar uma tradição, quer dizer, industrial. Então, a partir, quer dizer, dessa história, né, a região no interior fluminense mais industrializada é a do Médio Paraíba. Muito sucintamente, essa é um pouco a trajetória e a história dessa região. É uma região que abrange 12 municípios, né? Entre os municípios estão Barra do Piraí, Barra Mansa, Itatiaia, Resende e você falou também Volta Redonda. Qual é o peso dessa região no estado, Mauro? Olha, nós temos, quer dizer, o estado do Rio de Janeiro é um estado muito urbano, é um estado pequeno, com uma população muito grande, de mais de 17 milhões de habitantes. Quer dizer, 75% da população do estado do Rio de Janeiro está na nossa região metropolitana. A região do Médio Paraíba é uma das maiores do interior, tem cerca de 1 milhão de habitantes. E, como eu já disse antes, ela é uma região muito industrial. Isso é interessante porque a indústria ela continua muito importante para a atividade econômica, né? Se nós olharmos, teve a crise internacional de 2008, e nessa crise internacional de 2008, se a gente olhar, por exemplo, como sofreu essa crise de 2008 a Espanha e a Alemanha. A Alemanha sofreu muito menos que a Espanha, porque ela é industrial e a indústria gera emprego formal, a indústria ela contrata serviço, ela contrata matéria-prima, a principal parte da inovação tecnológica mesmo no atual cenário da indústria, da economia já
terceira revolução industrial, se fala já em quarta revolução industrial. A indústria hoje volta a ter uma hegemonia na literatura, mostrando que ela continua absolutamente fundamental. Tem um dado muito curioso, né, que como a indústria ela é mais formal e gera mais emprego formal, e também, na verdade, a indústria parou menos na Covid, dessa pandemia aí desgraçada que nós tivemos, né, que morreram mais de 600 mil brasileiros, mas a indústria acabou sendo menos afetada e pagando menos. E aí, quando a gente olha o auxílio emergencial, né, que foi dado, quer dizer, durante a pandemia, entre os municípios fluminenses, os que menor parte da população precisou do auxílio emergencial foram os municípios do Médio Paraíba, junto com Niterói, que é uma cidade de classe média alta, de muito aposentado, né? Uhum. E o município que mais precisou foi Búzios, né? Que é um município que todo mundo tem no imaginário como município rico, mas tem muita informalidade, também tem muita pobreza, e o Médio Paraíba, então, nesse sentido, está muito bem. O estado do Rio de Janeiro também, ele é a economia que menos cresce desde os anos 70, ele é a economia que de 1985 para cá, com a série mais longa, com a mesma metodologia, pelo Ministério do Trabalho e Previdência, a base de dados é a RAIS, né? Nós, de 1985 a 2020, também fomos a região em que menos gerou emprego no país entre as 27 unidades federativas. A partir de 2015, né, essa crise estrutural do Rio ela aprofunda, né? Nós perdemos mais de 3 vezes, percentualmente, o número de empregos, de queda de emprego que aconteceu no Brasil. Você tem uma crise política e econômica brasileira a partir de 2015, mas no Rio a situação foi muito pior. Acabaram os mega eventos, que infelizmente acabaram deixando poucos legados, né? O preço do petróleo nesse período despenca, sai de mais de $100 para alguma coisa em torno de $30. A Lava Jato afetou particularmente o estado do Rio de Janeiro, aqui tinham muitas empreiteiras, estão a Petrobras. A política do governo federal, que foi de enxugar a Petrobras, tornar ela apenas uma empresa de extração de petróleo, também afetou muito pesadamente o Rio, de tal forma que nós, que já vimos numa crise estrutural, de 2015 para cá, infelizmente a economia despenca. Nós tivemos uma perda de emprego percentual 3 vezes maior do que o resto. Quer dizer, mesmo agora, Nívia, se a gente comparar de dezembro de 2014 a dezembro de 2021, enquanto o Brasil já voltou a ganhar cerca de 800 mil empregos, a gente continua ainda em relação a dezembro de 2014 com a perda de quase 600 mil empregos, né? Já o Médio Paraíba teve nesse período de dezembro de 2014 a dezembro de 2021 uma perda de emprego menor do que a brasileira. Então veja como também uma atividade industrial e uma estrutura produtiva mais organizada pode gerar benefícios, e é isso que o estado do Rio de Janeiro precisa buscar. Santa Catarina, por exemplo, que tem uma taxa de desemprego só de 4,3% pela PNAD e IBGE, a do estado do Rio de Janeiro é 14%, a do Brasil é 11%. E Santa Catarina é o estado brasileiro mais industrializado. Então a gente precisa industrializar mais o Médio Paraíba, né, e precisa buscar uma industrialização do estado do Rio de Janeiro. Lá também tem uma agricultura que é significativa, e tem turismo, que a gente vai conversar mais detalhadamente na frente. Mas a parte de agricultura também pode aumentar bastante. Quer dizer, o estado do Rio de Janeiro, hoje o PIB agrícola é apenas 0,4% do PIB fluminense, né? Em 1974 era 4%, hoje é 0,4%, que já era pequeno, ficou menor. Como eu disse, nós somos um estado muito urbano, mas com uma capacidade de consumo, quer dizer, muito, muito grande, né? E aí, hoje em dia, mesmo, cada vez mais a gente sabe o papel da alimentação na saúde. As pessoas também com a Covid querem comer alimentos mais frescos, feitos mais perto, quer dizer, do seu lugar de moradia, do seu lugar de trabalho. Então, o Rio de Janeiro ele tem um enorme espaço para crescimento da agricultura familiar, agricultura orgânica, e uma das regiões com muita potencialidade para isso é o Médio Paraíba. Então, eu acho que ali o Médio Paraíba a gente precisa pegar essa tradição que ele já tem industrial para crescer. Tem alguns indicadores que são ruins, por exemplo. Às vezes se fala que hoje o estado do Rio de Janeiro é o segundo na produção da indústria automobilística, né? Segundo, em termos de importância da indústria automobilística no Brasil, atrás de São Paulo.
Mas, na verdade, nós estamos atrás de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, né? E agora, em 2020, Pernambuco passou o Rio em termos de crescimento na indústria nas montadoras, que é a indústria logística propriamente dita, e mais somando com a indústria de autopeça. Então, o Estado do Rio de Janeiro precisa se industrializar, precisa diversificar a sua estrutura produtiva, e mesmo o Médio Paraíba, que já tem uma indústria produtiva mais potente, também precisa se industrializar. Aproveitar todas as universidades que tem ali, tem um campus da UERJ, os institutos federais foram criados nos últimos 20 anos, quer dizer, no Brasil, que são importantes. Está articulando mais essas instituições de ensino superior com a vida da região, está definindo estratégias para a gente não só estar tirando o Estado do Rio de Janeiro desse círculo vicioso, também o Médio Paraíba junto e toda a contribuição que ele pode dar. Mas já no Estado do Rio de Janeiro, no interior fluminense, a região mais estruturada, quer dizer, tem uma qualidade de vida muito melhor do que, por exemplo, a periferia metropolitana. Eu me lembro que teve um secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio de Janeiro, que ia dizer que quando tinha empresas que iam vir para o Estado do Rio de Janeiro, ele levava inicialmente da periferia metropolitana, que é um deserto produtivo, e as pessoas falavam, mas cadê a cidade? Então ali também precisa de infraestrutura. Aí levava no Médio Paraíba, aí já era mais fácil conseguir que as empresas ficassem. Mas mesmo lá, eu acho que a gente ainda tem que melhorar a infraestrutura, melhorar em política agrícola, melhorar em política industrial e de qualidade de vida da população desse 1 milhão de pessoas que moram lá. E como são os indicadores sociais dos municípios dessa região, Mauro? Vamos lá, quer dizer, infelizmente nessa crise aí, quer dizer, já desde os anos 70, a gente tem também uma desestruturação do poder público no Estado do Rio de Janeiro e a gente tem indicadores ruins do ponto de vista de saúde e educação. Para olhar, por exemplo, a educação pública de ensino fundamental, que cabe às prefeituras, né, a gente vê uma situação muito ruim no Estado do Rio de Janeiro, dentro da região sul, das regiões sul e sudeste, o indicador, quer dizer, muito baixo. Comparando no sudeste, ali no município do Médio Paraíba, os municípios a região sudeste tem 1.641 municípios que tiveram avaliação pelo IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, do setor público de primeira a quinta série. Todos os municípios do Médio Paraíba estão na posição 1.000 ou pior do que ela, sendo que vários deles na posição 1.500. Então, a gente também, nessa estratégia, né, que a gente tem procurado discutir aqui, voltando a dizer, de tirar o Estado do Rio de Janeiro do círculo vicioso, colocar no círculo virtuoso, a questão da educação, de apoiar as prefeituras, de discutir com as prefeituras como melhorar esse padrão educacional, aumentar a creche, diminuir desigualdade, porque a criança, muitas vezes, ela mora uma família desestruturada, acaba não se alimentando direito, não tem estímulo para desenvolvimento cognitivo. Ou seja, o Estado do Rio de Janeiro precisa de uma estratégia de desenvolvimento econômico e social e a região do Médio Paraíba não é diferente. Mas, ainda bem e bom, é que na saúde a gente já tem uma situação melhor lá. Os municípios estão em posição melhor, ainda pode melhorar, tem consórcio de saúde, tem uma estrutura de saúde pública lá melhor. E Piraí, por exemplo, é um exemplo positivo, né? Piraí, tem o indicador da Firjan de saúde para os municípios brasileiros. Piraí é o primeiro do Estado do Rio de Janeiro e é o segundo da região sudeste, quer dizer, nesse indicador de saúde. Porto Real também está entre os 100 primeiros e aí já tem uma região melhor, uma situação melhor, mas pode aumentar mais, pode melhorar isso. Agora, falando de turismo, né, a gente falou aqui que a região do Médio Paraíba abrange o município de Itatiaia, e eu queria que você falasse para a gente qual é a importância do Parque Nacional de Itatiaia. Vamos lá, o Parque Nacional de Itatiaia, né? Quer dizer, o Estado do Rio de Janeiro ele tem o Parque Nacional de Itatiaia, tem Serra dos Ovos, tem o Parque da Tijuca, que estão entre os 4 primeiros, junto com o Foz do Iguaçu, que é o primeiro, né? Em termos de visitação. Então é uma região, por exemplo, que pode ter, né, coisas que podem ser feitas em montanha, quer dizer, e também quem quer ir para uma região mais de floresta, mais de cachoeira, mais de pegar um friozinho, comer um peixe lá também, toda a tradição finlandesa que tem naquela região. Você tem ali a coisa conservatória, né, que tem uma tradição de música maravilhosa, quer dizer, é muito boa. Tem as fazendas históricas, tem a festa do Vale do Café. Então, aquela região ali é uma região
rica para o turismo e também precisa ser apoiado. O turismo ele costuma ter uma informalidade muito grande, então é bom a gente ter calendário de eventos. E agora, com a pandemia, né, nós temos aí o chamado home office, né, e mesmo depois da pandemia superada, e agora também tem os chamados nômades digitais, né? E, então, quer dizer, regiões assim, quer dizer, com cidade de porte médio, com a qualidade de vida menor, com menos problemas de violência, né, atrai muito esse tipo de público. Uhum. E os hotéis fazendas de lá também, porque às vezes o camarada pega e resolve uma semana, fica trabalhando nos hotéis que tem mais estrutura, sim. Vai com a família se diverte, quer dizer, no hotel fazenda, e janta de noite com a família, também dá uma fugidinha e passeia um pouco, aproveita um pouco o hotel ali com a família. Eu tenho notícia de hoteleiro de hotéis maiores daquela região, que já estão acontecendo esse tipo de coisa. Então, eu acho que entre as regiões do interior fluminense, Médio Paraíba, tem uma situação melhor, tem uma renda por habitante também em seus municípios acima da média do estado do Rio de Janeiro. Né? Tem municípios lá, por exemplo, como Porto Real, né? Como Itatiaia. Itatiaia é curioso, porque tem muito turismo e também tem indústrias, né? Então, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, a receita média anual por habitante, receita pública municipal, está na ordem de 3.500. Nesses dois municípios, Porto Real e Itatiaia, essa receita chega a ser acima de 8.000. Porto Real, inclusive, estava implantando lá um ônibus gratuito, que nem tem em Maricá, que é outro município também que tem feito boas políticas sociais e tem uma receita tributária maior. Então, acho que é uma região, no interior fluminense, talvez seja a região hoje mais arrumada, mas também tem muito onde melhorar. E, na verdade, esse programa aqui é um pouco para a gente estar dando dicas dessa situação e, a partir disso, estar ampliando esse debate, ter os comentários das pessoas que têm se inscrito no canal, têm nos acompanhado. Por favor, deem sugestões, críticas, né? Com certeza. Elogios também, quando aquilo que gostarem, mas para a gente poder estar ampliando esse debate sobre o estado do Rio de Janeiro, porque um dos problemas do estado do Rio de Janeiro é que a gente tem muito pouca reflexão regional. Então, quem mora também na região está cobrando mais das universidades estarem se integrando a reflexão sobre essa região e a gente poder estar tirando o Médio Paraíba de todas as regiões do estado do círculo vicioso, colocando-os no círculo virtuoso. Obrigado por mais essa oportunidade, Lídia, aí da Alerj, enfim, para nós aqui, eu representando a assessoria fiscal, a gente está conseguindo discutir o estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Eu agradeço a sua presença mais uma vez e você também que está aí do outro lado, muito obrigada. Está gostando do nosso conteúdo? Siga a Alerj nas redes sociais e até semana que vem.